Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 8º ano do ensino fundamental. Você já está pronto para o início do ano letivo? Se você respondeu que sim, calma lá, vamos primeiro fazer um repeteco de coisas que você estudou o ano passado. E aí, em breve, seu professor trará novidades para você. E o nosso tema de hoje é mobilidade socioespacial da população brasileira. Mas vamos primeiro ver o conceito de mobilidade? Vamos lá então comigo. A mobilidade urbana refere-se às condições de deslocamento da população no espaço geográfico das cidades. O termo é geralmente empregado para referir-se ao trânsito de veículos e também de pedestres, seja através de transporte individual, carros, moto, etc., seja através do uso de transportes coletivos, ônibus, metrôs, etc. Em outras palavras, a mobilidade você pode analisar tanto o movimento de pessoas, que aí é um outro assunto ligado às migrações, mas também como essas pessoas se deslocam de um lugar para outro, que é o nosso destaque do estudo de hoje, que pode ser por ônibus, pode ser por metrô, trens ou até mesmo uma caminhada. Então isso é a mobilidade das pessoas. Olha só a figura aí. Você com certeza já deve ter passado pelo terminal aí, urbano de Rio Branco. Isso é uma maneira de mobilidade. Você vai estar ali esperando o ônibus, vai para um outro bairro, vai para qualquer um outro lugar. Então isso é uma maneira de mobilidade que usa uma forma de transporte coletivo. Quanto ao histórico de mobilidade, no Brasil, a grande transformação na mobilidade das pessoas começou a ocorrer na década de 1950, no século passado, quando o processo intenso, olha a palavra, de urbanização se associou ao aumento do uso de veículos motorizados, tanto os automóveis quanto os ônibus, resultado de uma política de Estado que priorizou o investimento na indústria automobilística. O que responde, de certo modo, porque nós temos uma malha rodoviária muito maior do que ferroviária. Esse é um dado importante para você saber. Neste cenário, nota-se o desaparecimento do bonde e o grande aumento do uso de ônibus e a ampla utilização do automóvel. Assim, a cidade saiu de uma mobilidade essencialmente pública e movida à eletricidade, no caso o bonde e o trem, para outra que mistura a mobilidade pública, como é o caso do ônibus, por exemplo, e a privada, essa que cada um compra o veículo que bem quer para usar como transporte, que depende essencialmente de combustíveis fósseis, seja diesel, seja gasolina. Então esse é o perfil atual. Agora, veja só o transporte que nós tínhamos antigamente. O bonde no Rio de Janeiro eram puxados por burros no século XIX. Então esse, do ponto de vista do transporte público, esse era o que nós tínhamos antigamente. Até esse bonde ter se tornado elétrico, como essa figura aqui ao lado, no final do século XIX. Mas, segundo a própria história do bonde, mostra que ele saiu de cena exatamente porque quando a luz apagava, o transporte ficava parado. E também, em determinadas curvas, ele saía do trilho e trouxe sérios acidentes no período. Então, de certo modo, foi substituído por combustível fóssil, que são os ônibus e outras formas de transporte coletivo. Na década de 1960, mais vias começaram a ser construídas, levando as pessoas a preferirem o transporte por automóveis. Essa tendência teria sido acentuada com políticas que diminuíam a taxa na compra desses veículos, ou seja, uma forma de incentivo ao parte do governo para que as grandes empresas automobilísticas pudessem se interessar de vir para o país. O automóvel provocou uma revolução no cotidiano das pessoas, visto que redefiniu, de certa forma, a autonomia em relação ao tempo e ao espaço. Ou seja, para quem tem condições de comprar o transporte, você não depende da demora. Muitas vezes você quer ir para um canto, para um passeio, mas só em pensar nas dificuldades da demora, muita gente desiste da ideia. E já com o transporte particular, isso aí você tem autonomia, isso que o autor quis passar para nós. Hoje,
No Brasil, essa relação entre carro, tempo e espaço é muito diferente do tempo dos primeiros automóveis, né? Tinha menos automóveis e, portanto, a circulação era muito mais leve, menos cheio de problemas, de congestionamento, de poluição, enfim. Então, o excesso de carro nas metrópoles agravou-se nas últimas décadas graças à concentração de pessoas nas cidades, à falta de planejamento urbano e ao maior poder de consumo das famílias. E aí tem essa figura que ela retrata um pouco o que ele está dizendo, que não é mais como em tempos passados, que a fluidez dessa mobilidade, dessa movimentação das pessoas no transporte era mais tranquila. Então você tem aí qual é o perfil do transporte público. Quanto tempo você às vezes não espera até chegar ao seu ônibus, não é verdade? Ou quando você vai fazer uma viagem interestadual, quanto tempo gasta para chegar no município destino, não é verdade? Fora a qualidade do transporte, que isso a gente nem se fala, que é outro problema grave nesse debate. Então aí está escrito na figura, né? Transporte público lento, precário, está sendo puxado por um animal, uma mula, alguma coisa do tipo, né, com muita dificuldade. Como se estivesse patinando na água não, ou no gelo, não sai do canto praticamente. Esse aumento contínuo da população urbana não foi acompanhado de política de urbanização e infraestrutura que resolvessem questões como moradia e transporte, embora os custos das passagens sempre se mantenham em alta, né? Não é à toa que sempre existem as manifestações contrárias ao aumento das tarifas de ônibus nas cidades, nas pequenas, médias e grandes, além de causar congestionamentos diários que dificultam a locomoção. Os carros são responsáveis por grande parte da poluição nos grandes centros urbanos. Quais os principais problemas dessa mobilidade urbana que usa transporte, usa veículos? Má qualidade no transporte público no Brasil é uma marca. Congestionamento de carro nos grandes centros. Poluição ocasionada pela elevada queima de combustíveis fósseis. Acentuado crescimento da frota de veículos. Veja que até no estado do Acre, no período em que teve um boom, que as facilidades de crédito para o estado do país aumentaram e muita gente comprou carro novo abandonando seus carros antigos. Tarifas elevadas e superlotação, má sinalização e iluminação e vias precárias e falta de acessibilidade. Quais as alternativas para esses problemas que foram citados anteriormente? Melhorar as calçadas e vias de circulação, ampliar as ciclovias e faixas de pedestre, desenvolver hidrovias, olha o detalhe, hidrovias, canais para que barcos possam também ser um meio de transporte viável, né? Aproveitando os rios como meio de transporte. Contribuir para a política climática e energética, reduzindo emissões atmosféricas e promovendo eficiência no consumo de combustíveis. E por último, melhorar a logística para reduzir a quantidade de caminhões. É um processo que já vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, que tem se investido na malha ferroviária para exatamente diminuir esses caminhões que circulam o Brasil inteiro. E aí esses caminhões não é que vão desaparecer do mercado da prestação desse tipo de serviço, mas eles vão trabalhar em serviços de percurso menores, seja para transporte da soja, do milho e outros tipos de produtos que estão próximos e não cruzando o Brasil de ponta a outra, consumindo mais combustível e, portanto, também poluindo mais a atmosfera. E aí dedicar espaço exclusivo para o transporte coletivo nas vias públicas, ou seja, criando faixas para que não fique fazendo parte de um congestionamento, principalmente nos horários de pico. Então, tendo um corredor livre para o ônibus, isso já pode melhorar bastante para o usuário. E o sistema de bicicleta compartilhada, que já acontece em algumas cidades do Brasil, que existem bicicletas em determinados locais, para quem queira faz um cadastro via online e usa aquela bicicleta pagando taxas, né? É uma alternativa interessante. Investimento em transporte de massa e na integração de sistemas. Compartilhamento de caronas. Existem também aplicativos que trabalham com essa questão de compartilhamento de trajetos de carro, né? Você conhece o Uber, mas tem esse também que trabalha com compartilhar um percurso com amigos ou pessoas que você queira. E aplicativos que facilitem a busca de estacionamento e ampliação de acessibilidade e sinalização de trânsito.
E aí nós temos uma legislação que trata da mobilidade urbana no Brasil. Uma trata do Estatuto das Cidades, a Lei 12.587 de 2012, que rege as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, a Lei 13.08915, conhecida como Estatuto das Metrópoles. Essas leis obrigam os municípios a terem um plano de mobilidade urbana. Então, veja, quando você tiver um tempo, dá uma pesquisada que isso mostra o que se prevê de facilidade, de projeto para que as cidades implementem melhor acessibilidade das pessoas no seu espaço geográfico. Com isso, a gente entra então no nosso exercitando. Presta bem atenção à figura que está na sua tela, foto de Veneza de 2013. A questão número 1 diz: na imagem da cidade italiana de Veneza está registrado o seguinte aspecto da dinâmica do ordenamento urbano. Letra A: consolidação de um sistema logístico sustentável para a mobilidade, né, trabalhando com a questão de hidrovia. Letra B: expansão dos postos de emprego oriundo do setor informal da economia. Letra C: ampliação de novas tecnologias voltadas para a indústria da construção civil. E letra D: modernização das feições arquitetônicas do patrimônio artístico-cultural local. E aí, você fez sua escolha. Se você disse que a letra correta é a letra A, está certo, meus parabéns. Então a resposta correta é consolidação de um sistema logístico sustentável para a mobilidade, uso de hidrovias. Com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!